Boa noite, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e este é mais um vídeo da playlist Meditando com Descartes, o vídeo correspondente ao capítulo 10, a instabilidade do sistema ou a liberdade tem seu preço. Bom, o que eu quero dizer é que o preço da liberdade, né, é a instabilidade do sistema. É o fato da gente estar mergulhado na contingência de, exatamente ao contrário do que dizem alguns filósofos, ou concluíram alguns filósofos, não haver um determinismo radical, uma previsibilidade radical, né? Nisso reside a tragédia e a beleza desse mundo, né? Na sua radical liberdade, como nós vimos ao longo de todo esse trajeto de Meditando com Descartes, mas especialmente no capítulo anterior. Né? O que isso implica? Isso implica que o sistema cartesiano, ao contrário da imagem que se projeta por aí, é um sistema altamente instável. O que não significa que ele não nos conduz à verdade, mas ele é altamente instável. Eu diria mesmo volúvel, que é uma maneira provocativa de dizer, não é? Por quê? Porque todo o sistema, como a gente viu, está apoiado, fundamentado, né? Tem como chão a volição. Não é? Eu vou fazer um parênteses aqui, eu chamo de volição porque, para nós aqui, nessa abordagem das meditações, a gente trabalha com a ideia de vontade como o impulso de querer o bem e voluntade, que é o impulso de não querer o mal. Então, esses são dois modos da vontade, não é? E eu chamo de intelecto o que Descartes vai chamar de entendimento, porque Descartes chama de entendimento ou razão, uma das faculdades, né, do que ele também chama de entendimento. São entendimento, memória, imaginação e sensibilidade. Essa é a estrutura, a nossa estrutura cognitiva. Essa estrutura corresponde ao nosso intelecto. Então, o nosso espírito se constitui de intelecto e volição. A volição se exerce por dois modos, a vontade e a não vontade, e o intelecto se exerce por meio de 4 faculdades: entendimento, sensibilidade, memória e imaginação. E tudo isso que a gente separa assim formalmente funciona junto o tempo todo, tá? Quer dizer assim, não tem agora uma coisa de cada vez, não. A coisa toda funciona em conjunto. A gente separa formalmente para melhor pensar a respeito, tá? Não é que essas coisas também, elas existem, mas elas não existem separadas, né? Ainda que você possa dizer que tem momentos em que você predomina um modo ou uma faculdade sobre as demais. Então, por exemplo, no caso quando você está num esforço de memória, predomina a memória. Ainda que você se utilize da imaginação, se utilize da razão, etc, etc. Da razão, inclusive, para distinguir se você está realmente lembrando, né? Do mesmo modo, se você está em algum tipo de terapia ou exercício de alguma forma de disciplina, você provavelmente vai mobilizar muito mais a sua voluntade do que propriamente a sua vontade. Então, essa distinção para nós é importante, intelecto e volição. Então, aquilo que normalmente a gente chama de vontade, eu chamo de volição, por conta desse duplo modo, né? Enfim, então, por isso eu digo que o sistema é volúvel, ou volutivo, ou instável, porque ele está fundado
primordialmente num ato de vontade, né? E ele está fundado na contingência, né? Vocês percebam que mesmo tudo começa com o quê? Com um ato de vontade, em face da hipótese do gênio maligno. Você diz, em face da hipótese do gênio maligno, de tudo ser falso, só me resta recorrer à minha voluntade, ou seja, ao meu impulso de não querer o mal, porque bem não há. Não é? E aí se constrói, a partir daí, toda a experiência volitiva ou noluntiva que nos conduzirá ao cógito. E do cógito, a ideia de Deus e a afirmação do mundo como verdade. E da verdade dos nossos pensamentos, se bem conduzidos, que aí começa o problema da instabilidade, porque, por outro lado, a gente também é constituído de volição, não é só intelecto. E a nossa volição, que é, por outro lado, o que nos mais aproxima de Deus, ou da ideia de infinito, ela é, por si, infinita. Eu posso querer ou desejar, nem que seja imaginativamente, qualquer coisa. E o intelecto não. O intelecto ele é finito. Quer dizer, aquilo que pode ser, vamos dizer assim, estruturalmente, intelectualmente pensável, é menor, né, do que aquilo que não está submetido a nenhuma regra intelectual, vamos dizer assim, né? Então, a nossa vontade é infinita. Então, reparem que é da razão entre... Até eu escrevi aqui, eu vou até ler isso, que eu achei muito bonito essa ideia. Essa é a causa do engano e do erro em um sistema criado para a verdade. Quer dizer, nós estamos aptos, fomos criados para a verdade. Mas, como a nossa volição é infinita e é mediada por um intelecto finito, nós ficamos à mercê do erro, do auto-engano, do subjetivismo, da tirania e da vontade de poder, né? Ou seja, do impulso de querer que as coisas sejam como eu quero e não como elas de fato são, do impulso de me auto-enganar, o que é um erro. O auto-engano é um erro. Mas é também uma maneira de impor a minha vontade. Quer dizer assim, em vez de olhar amorosamente o mundo e as coisas, eu passo a ver o mundo, quer dizer, e as coisas e as pessoas, segundo aquilo que eu considero o bem. Porque muito facilmente eu transformo o bem no que é no meu bem, não é? Quer dizer assim, e aí é que o que se opõe a esse olhar amoroso é esse olhar que eu vou chamar aqui provisoriamente de poderoso. Quer dizer, o que se opõe ao amor, ao contrário do que as pessoas pensam, não é o ódio. O ódio acontece quando o amor perde a fé, né? O oposto do amor é a vontade de poder. É quando você, em vez de olhar as coisas com aquela atenção amorosa própria da mãe, do pai, do dono dos seus bichinhos, não é? Sabe? Você passa a olhar para as coisas e pessoas segundo como elas podem servir a você, como você desejaria que elas fossem para o seu bem. Então você já não vê mais as coisas como elas são, você vê as coisas como você quer que elas sejam. Isso é a vontade de poder, né? E vocês vejam que Nietzsche, coitado, né? Sofreu com isso. Mas Nietzsche é o grande teórico da vontade de poder. Mais ou menos, porque quando ele enlouquece, ele passa a assinar
alternativamente Dionisos e Cristos. Quer dizer, essa ambiguidade ele percebia na sua loucura desde sempre e enlouqueceu talvez por conta dela, não sabemos. Nietzsche é um cara muito mais interessante do que certas leituras o tornam, entendeu? Justamente por isso, né? Um dia ainda ainda quero conversar sobre as minhas intuições sobre Nietzsche. Eu nunca li Nietzsche o suficiente para falar como eu estou falando de Descartes, mas eu li muito Nietzsche, mas li muito por minha conta. Né? Muito não, li alguma coisa. Né? Mas voltando, quer dizer assim, você veja como é tenso, instável esse sistema cartesiano, porque nós precisamos estar o tempo todo, sabe, com a nossa atenção voltada não só para fora, mas também para dentro, de modo a não perverter a nossa percepção das coisas e do mundo, a não submetê-las à nossa vontade, que está sempre a um passo de se tornar tirânica. Não é? Já falamos disso, sobre qual é o impulso principal de um ser finito. O ser finito quer durar, e para durar ele precisa guardar energia, e para ele guardar energia ele precisa fazer com que o outro faça o serviço dele, sabe? Aí a base da escravidão, aí. Quer dizer, um impulso da escravidão. Da escravidão da qual a gente, grosso modo, né? Porque ela talvez tenha também, por outro lado, se tornado mais sutil, mas, grosso modo, a gente já não vive mais. Né? O mundo não se funda mais na escravidão, no trabalho muscular dos outros. Né? Porque eu sempre digo isso, que as pessoas, não, porque as pirâmides do Egito, meu Deus, que tecnologia do cacete, isso aí deve ser do outro planeta. Não, meu amigo. Isso aí foi construído por milhares de escravos. Milhares. E quando faltava, você ia lá e buscava mais, conquistava mais gente, escravizava. Só que esses caras não saem na foto, ninguém escreveu. Talvez, em parte, o Velho Testamento, né? Que é a história, quer dizer, né? Propriamente, começa com Êxodos, né? Com a fuga do Egito. De quem? Dos caras que foram escravizados, dos escravos do Egito. Né? Então é a primeira vez que quem assume a narrativa são os escravos. Né? Porque até então, meu amigo, não tinha. Ninguém fala dele. As pirâmides, que lindo. Os faraós que se pensavam deuses. Tá, mas quem construiu aquilo tudo, rapaz? Quem construiu tudo mais? Mesmo a Grécia, mesmo Roma. Os coitados lá, que eram escravizados. E aí a coisa foi indo, chegou até nós. Não sei o que. Então, bendita tecnologia. E o nosso esforço hoje é porque, enfim, né, quer dizer, esse impulso tirânico continua aí. E outra coisa, em todos nós. Quer dizer assim, não se iluda. E eu não me iludo, pelo menos comigo. Eu sei que se não tomar cuidado, o tiraninho está lá. O tiraninho está lá. Está aqui, né? Está lá, está aqui. Não é? Querendo se aproveitar dos outros. Bom, mas aí vamos seguir aqui, a gente fez aqui uma digressão. Eu adoro digressões, né? Né? Tem um momento aqui que eu vou ler aqui um pouco, até para a gente poder retomar, né? O que depois dessa digressão, que foi um pouco longa, né? Assim, que eu falo... Por isso não é incomum que a vontade, isto é, a vontade, na verdade, eu deveria chamar de volição, mas aqui até que não está errado chamar de vontade, né? Porque a vontade é o impulso de querer o bem. Pois não é incomum que a vontade, isto é, o impulso de querer o bem, então está certo, nos persuada que o bem é o nosso bem. Aí com minúscula, né? Sabe?
Mas, por outro lado, isso não implica, isso eu estou destacando aqui, né, que essa distorção que a nossa volição pode produzir, isso não significa de modo nenhum que o mundo seja uma simulação, uma projeção, como mais ou menos vão pensar os idealistas antigos e modernos. Tá? O Descartes, ou pelo menos o meu Descartes, é um Descartes absolutamente realista. A nossa mente, sim, percebe o mundo tal qual ele é. Tá? O fato da gente distorcer não é em outro sentido, não é a forma, não é, a gente distorce a percepção não da coisa como ela é, mas do valor dela, de certo modo. Né? Acho que aí, mas isso é um outro papo, que aí já introduz a ideia de valor, é complicado. Sabe? Vamos deixar para outras ocasiões. Né? Aí eu tenho um ponto aqui que eu prefiro não tocar, espero que vocês leiam lá, né? Que é, eu não falo, mas é uma referência a Wittgenstein, né? Quer dizer, como é que essa liberdade, eu vou falar, como é que essa liberdade se dá, né? Podemos dizer que a vida é um campo de possibilidades virtualmente dadas, né? Continuamente atualizadas pela volição idealmente orientada pelo intelecto em sua relação com o mundo ao redor. Tá? Nós estamos o tempo todo em relação com o mundo, atualizando, né, segundo as possibilidades que nos são não só mais vantajosas no sentido puramente material, mas também no sentido moral. Por isso que entra a coisa do valor. Né? Atualizando o mundo. Evidentemente que as decisões que a gente toma, elas exercem uma pressão sobre as decisões seguintes, mas não as determinam. Tá? Tanto um homem mau pode, de repente, se comportar como um homem bom, como o contrário. Né? Tá? Enfim, esse mundo ele está o tempo todo, porque ele é absolutamente livre, mas ele também é, digamos, a ação alheia também exerce uma influência sobre as nossas decisões, e as nossas decisões também exercem uma influência sobre esse mundo em geral. Então, quer dizer assim, há um contínuo diálogo, quer dizer assim, que implica que a totalidade do mundo ela está sempre está sempre andando livremente, né? Quer dizer assim, cada criatura atualiza continuamente uma possibilidade do campo orientada por um princípio de economia que busca o melhor efeito com o menor gasto, com o intuito de durar o máximo possível, impulso finalista de tudo que é finito. Isto é, tudo que é finito tem por fim durar. Né? Deste princípio inercial econômico resulta o que poderíamos chamar de tendência probabilística. A totalidade dos atos passados exerce pressão sobre o ato seguinte. Por outro lado, cada ato, ao se inserir na totalidade dos atos passados, o altera. Mas nenhum ato é necessário ou suficiente ou está previamente inscrito na realidade como tal. Nenhum ato é ontologicamente previsível. O mundo é livre em sua absoluta contingência, porque Deus o criou assim, à sua imagem e semelhança. A sua semelhança, livre. Né? Somos livres, tragicamente livres. Sabe? Por outro lado, preservas assim, a onipotência e a onisciência de Deus. O campo de possibilidade de todos os atos cosmicamente possíveis já está dado. Não há ato que já não esteja incluído no plano de Deus. No máximo, podemos conjecturar que há atos que aceleram sua consecução final e há atos que o atrasam.
que o atrasa. Mas essa leitura meramente temporal, a única que nos é possível, não faz diferença do ponto de vista da eternidade. É isso. É bonita essa ideia, né? É bonita essa ideia. Mas Deus não pode conter nenhum mal. Não, Deus não contém nenhum mal, porque quer dizer assim, quando a gente escolhe o mal, quer dizer assim, como uma possibilidade, aí vai entrar aí vai entrar Santo Agostinho, é melhor a gente não entrar nesse caminho, né? É melhor a gente não entrar nesse caminho. Mas tudo que está lá, que está já dado virtualmente dado. Isso é atualizado pelas criaturas finitas. O fato de estar em Deus com atualidade, tá? Não significa que... Porque há uma distinção entre a criação e o Criador. Entende? Quer dizer assim, a criação espelha, sim, a vontade desse Criador, que teve por vontade, quer dizer, a volição desse Criador, que teve por volição criá-lo assim, livre como ele próprio, né? Então, isso inclui a possibilidade do mal. Mas aí, quem vai resolver isso genialmente é São Agostinho, que só por essa solução já merecia o título de santo. Quando ele diz que o mal é a privação do bem, ou seja, o mal não tem consistência ontológica. Mas isso está fora do escopo dessa nossa abordagem aqui. É melhor a gente não entrar por aí. Eu deveria estar um pouco mais... eu preferiria estar um pouco mais bem preparado para não fazer essa digressão. Tá bom? Eu acho que hoje foi um vídeo bastante digressivo, né? Eu espero que tenha ficado claro, né? De qualquer maneira, eu até li mais do que normalmente leio, dos trechos lá do livro, né? Do web livro. Vou botar, como sempre digo, e às vezes não boto, né? O endereço. Vou pedir novamente que vocês leiam, né? Espero que tenha saído um videozinho ao agrado de vocês, tá? Mas falta ainda mais 2 capítulos e a gente termina. Eu espero fazer um amanhã e outro depois de amanhã, e aí encerramos Meditando com Descartes. Aí podemos começar ou outro web livro que eu tenho, ou eu acho que ainda vale a pena criar uma playlist sobre essa playlist, vamos dizer, ou talvez continuar dentro dessa playlist. Vai depender de como é que as coisas... Ainda não entendo muito bem como é. Eu sei que aparentemente a estrutura, a organização dos vídeos na playlist é temporal mesmo, né? Cronológica, dia a dia. Então, tudo bem. Se for assim, tá ótimo. O que vier como continuação, eu só mudo, faço uma observação no título, né? É isso. Então, boa noite, obrigado e até amanhã.